Olá, está começando mais um episódio do Fala Auditor, o programa da Receita Estadual em parceria com a TVE Espírito Santo. Discutimos temas que fazem diferença no dia a dia da sociedade. Dando sequência à nossa série especial de entrevistas sobre a reforma tributária e também as mudanças que ela trará na vida dos cidadãos e, claro, nas rotinas das empresas capixabas, hoje vamos falar sobre o impacto no planejamento sucessório, assunto que tem gerado bastante debate atualmente. Para falar sobre esse assunto, recebemos Marcelo Mendonça, que é advogado especialista em direito societário e tributário pela FGV e FUCAP. Também é membro do Instituto Líderes do Amanhã e do IBEF Academy, host do Diga Aí Podcast e fundador do BRM Podcasts. Marcelo, com uma lista extensa, meu amigo, um prazer tê-lo aqui no nosso programa Fala Auditor. Tiago, eu tenho que agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui para poder falar desse tema que está tão em voga atualmente e com algumas informações também muito equivocadas, infelizmente. Então, espero que a gente aqui hoje consiga esclarecer alguns pontos, principalmente para os telespectadores. Excelente, então eu começo te perguntando, na sua opinião, quais são os impactos que a reforma tributária trará, no planejamento sucessório. O que as famílias, os capixabas principalmente, os brasileiros de um modo geral, precisam ter em mente para falar sobre esse assunto e para ter isso bem claro a partir do ano que vem, principalmente? Eu acho que um primeiro ponto que eu tenho que alertar aqui a todo mundo que está nos ouvindo é o seguinte: reforma tributária e planejamento sucessório não é apenas holding. Esse aqui é um primeiro alerta, por assim dizer. Mas especificamente em relação à reforma tributária, tem dois pontos que me chamam muita atenção. O primeiro deles é a questão da tributação das pessoas jurídicas que têm aquele fim imobiliário, aquela atividade imobiliária como fim econômico, seja de aluguel, seja de compra e venda, porque vai ter um aumento da carga tributária nesse ponto. O segundo é referente, sim, especificamente à sucessão mesmo, aquele ato de, em vida, você querer transferir o seu patrimônio para os seus herdeiros, para os seus sucessores. A holding realmente é um instrumento bastante falado. Fenomenal, é um instrumento fenomenal. Continua sendo uma boa ferramenta? Sim, eu entendo que continua, Tiago, porque, vamos lá, quando a gente vai falar de um planejamento sucessório, a gente tem que entender muito qual é o objetivo principal daquela família. A grande maioria das pessoas está nos procurando hoje por conta da reforma tributária, tá? Mas eu não acho que essas famílias deveriam focar apenas nisso. Porque quando você coloca a reforma tributária, ou seja, a carga tributária, como prioridade, você esquece das outras vantagens que uma holding, um planejamento sucessório tem. Mas vamos focar aqui, acho que inicialmente, essa questão da reforma tributária, o que vai ter de impacto direto, principalmente na questão da sucessão. O principal é a forma como as cotas de uma holding, as cotas societárias, serão avaliadas em caso de transferência em vida. O tributo é o mesmo, o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação. Então, seja no momento de um falecimento, seja no momento de doação em vida, o tributo é exatamente o mesmo. O que a gente tem basicamente hoje em vigor, que vem sendo aplicado por diversos estados? Esse é um primeiro ponto. A gente tem aplicações diversas do como as cotas societárias podem ser avaliadas. São Paulo, por exemplo, hoje avalia-se pelo valor patrimonial. Espírito Santo varia muito, mas já temos casos aqui em que se avalia, inclusive, o valor futuro, o valor de mercado dela, que alguns chamam de goodwill, Então, quanto que vale essa sociedade lá na frente? Não é apenas o valor do seu patrimônio líquido que está ali no balanço, quanto que vale a mercado essa sociedade? Você faz o proporcional referente às cotas e na hora que você vai fazer a doação, você tem a incidência ali dos 4%, Então, um primeiro ponto que voltou com a questão do PLP e a gente teve a notícia agora que o Eduardo Braga, senador, colocou vai ser sim a valor de mercado. Isso vai ser padronizado. Com essa padronização, a gente para com aquele negócio de vamos montar um domicílio em São Paulo, vamos montar um domicílio, sei lá, na Bahia, qualquer que seja o lugar, porque vai ser padronizado, então esse movimento, essa estratégia vai perder sentido, E aí entra, sim, a questão da progressividade das alíquotas, que a depender do seu caso pode acabar gerando uma redução da carga tributária ou, mais provavelmente, um aumento da carga, porque hoje o teto é 8%, isso é outra coisa que é muito importante esclarecer, não vai ter aumento do teto, Os estados eles têm uma liberalidade para escolher qual que é a sua alíquota. O Espírito Santo, por exemplo, é uma alíquota única, hoje, uniforme de 4%. E agora vai ter a obrigatoriedade da progressividade, que dizem por aí, não sei, quem sabe você pode até dar um spoiler aqui para a gente, vai ser de 2% a 8%, de acordo com o tamanho do patrimônio a ser transferido, tal qual parece que é o projeto de lei lá em São Paulo. Então,
a depender do tamanho do seu patrimônio, vai encaixar numa determinada alíquota e sim, essa tributação pode aumentar ou pode diminuir, a depender de novo do patrimônio. Né? Sobre esse ponto, Marcelo, não tenho nenhum spoiler, apenas dizer que a Receita Estadual ela já vem discutindo isso desde o ano passado. Estamos discutindo com a sociedade, né, discutindo com a Assembleia, já tivemos lá a OAB, né, discutindo sobre esse tema, os cartórios também. Então vai ser uma discussão a várias mãos, né, como a gente gosta de trabalhar lá na Secretaria da Fazenda, dialogando, ouvindo a sociedade e ouvindo vocês, né, advogados, especialistas sobre o tema. Voltando então aqui à questão do planejamento sucessório, Marcelo, eu te pergunto, quais são os principais objetivos para um bom planejamento sucessório? Legal. Isso casa muito com o que eu estava falando lá da questão de você colocar a questão da carga tributária à frente dos outros objetivos. Eu costumo dizer que existem 3 objetivos que não necessariamente nessa ordem, depende muito da questão da subjetividade daquele grupo familiar, né? Daquele grupo familiar empresarial. Eu gosto de usar esse termo. Que é 1, perpetuidade do negócio, 2, manutenção da unidade familiar e 3, carga tributária. Marcelo, qual a melhor ordem? Depende, Thiago. Eu tenho certeza que de todas as pessoas que estão aqui hoje, se eu fosse contratado para fazer o planejamento sucessório de cada um de vocês, seria diferente. Eu nunca consegui repetir um planejamento sucessório, porque cada família tem o seu objetivo, cada família tem o seu contexto familiar. Então, se vem uma família comigo que está em uma situação em que os filhos estão em conflito, eu não posso priorizar a redução da carga tributária. Eu tenho que priorizar 1, manutenção da unidade familiar e 2, a perpetuidade do negócio. Porque o negócio se perpetuando no tempo, eu diminuo o risco daquela família entrar em conflito. E aí entram as grandes vantagens da holding. Porque a holding, ela nada mais é do que uma sociedade empresária, seja uma limitada, seja uma SA. E sendo uma sociedade empresária, quais são as regras que eu trago para discussão na família? As regras societárias, que eu tenho o Código Civil e principalmente a Lei de SA e a Lei de Liberdade Econômica. Esse conjunto de legislação me permite moldar aquela relação societária de acordo com as necessidades daquela família. Então, já viu aqui, eu deixei a carga tributária de lado e trouxe uma questão societária que é importantíssima. No caso de uma venda dessa sociedade, quais serão as regras? No caso de sucessão dos sucessores, quais serão as regras? Filho entra, cônjuge entra, não entra? Se tiver uma penhora de cotas, se tiver uma oferta forte de um fundo, coisa que está tão incomum hoje, fundos querendo comprar empresas, isso é planejamento sucessório. Quando a gente fala de planejamento sucessório, a gente nunca pode esquecer. Se eu estou antecipando o fator morte, ainda que óbvio, hipoteticamente, eu estou antecipando pagamento de tributo. E aqui entram algumas vantagens. Eu costumo brincar, Thiago, dizendo que o Espírito Santo está em promoção. Porque é uma coisa certa, vai aumentar. Vai aumentar, melhor dizendo, vai ter uma inovação legislativa. A depender do caso, vai diminuir e vai aumentar, né? Mas as pessoas com grande patrimônio vai ter uma tendência a aumentar e tudo bem quanto a isso. Já é uma realidade posta. Então, esse ano é certo que está em 4%. Então, eu brinco, estamos em promoção, o Espírito Santo está em promoção. Vamos aproveitar essa promoção que a gente tem aqui agora e vamos fazer esse planejamento tributário. Ah, mas eu vou gastar, meu amigo, você vai gastar de qualquer jeito. E lá na frente você tem a tendência de ter um tributo maior. E 2, o tamanho do seu patrimônio tende a ser maior. Então, você tem um duplo motivo para tentar fazer aqui agora em relação à carga tributária. Só que sim, você tem uma antecipação da carga tributária, porque aquele TCMD só ocorreria quando fosse do caso do falecimento. Eu estou trazendo aqui agora, por exemplo, para uma questão de uma doação, que vamos deixar claro, nem sempre é o caso, tá, Thiago? Nem sempre é o caso da gente fazer a doação. Sim. Por exemplo, vou te pegar de exemplo. Se você estivesse aqui agora conversando comigo como cliente, qual a idade mesmo dos seus filhos? 9 e 6 anos. 9 e 6 anos. Os meninos jogam tênis super bem, que eu já vi lá no André. 9 e 6 anos. Se você viesse conversar comigo sobre fazer um planejamento sucessório, eu ia parar no que eu chamo de nível 1, que é o quê? Montar a sua estrutura de holding, se fosse o caso. Marcelo, tem 5 imóveis, tenho 3 empresas, eu monto a sua estrutura de holding, estabeleço a relação sucessória, como vai ser quando do seu falecimento, seu com sua esposa, mas eu não me vejo te orientando a fazer uma doação para os seus filhos agora. Qual vai ser o caráter dos seus filhos? O que esses meninos vão fazer? Qual dos dois vai ser o melhor para tocar aquele seu negócio? Você não sabe, são crianças de 9 e 6 anos. Os negócios podem vir a quebrar. E quem vai estar com o CPF nos negócios? Seus meninos de 9 a 6 anos. Então, um perfil como o seu, por exemplo, a gente não orienta que faça uma transferência via doação, seja com ou sem usufruto, daquelas cotas. Tiagão, vamos estruturar a sua vida aqui? Porque estruturando via holding, nesse caso, num falecimento seu, está tudo organizado, cara.
Você sabe como é que vai ser a sucessão da sua esposa, você sabe como é que vai ser a sucessão para os seus filhos, mas para que eu vou antecipar algo e ficar num futuro tão incerto? Então, até isso a gente tem que lembrar. Nem tudo é transferência de patrimônio e nem tudo é holding. Praticamente uma consultoria. Vamos 100%. Vamos vender essa entrevista aqui para todas as famílias capixabas. 100%. Você sabe que eu gasto mais tempo entendendo as famílias do que executando os contratos? Acredito. Gasto mais tempo com isso. Marcelo, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Queria fazer 2 em 1 aqui, duas perguntas em 1. A primeira é perguntando aí no seu dia a dia, com várias famílias que você deve lidar, se tem algum fato curioso ou engraçado em relação a esse tema. E para fechar a nossa conversa, se ainda dá tempo de fazer um bom planejamento sucessório em 2025. Então vamos lá. Caso engraçado. Cara, Thiago, tem um muito engraçado. Hoje foi engraçado, no momento não foi. Que, como eu te disse, a gente gasta muito tempo conversando com os clientes, né? E a gente sempre pede que ele é igual médico, você tem que contar absolutamente tudo. E a gente já tinha feito algumas reuniões individuais com o cliente, era um patriarca, uma matriarca e um filho. E dessa vez a gente estava na reunião final, ali com aquele trio, né? E aí eu fiz uma pergunta que eu já tinha feito antes e meio que tinha deixado para lá o cliente. E eu, tá tudo bem, família, tá bem, tá. Tem filho fora? Eu tenho que fazer essa pergunta, porque tem um impacto gigantesco no meu negócio. E nessa hora, o cliente que estava com a cabeça baixa, respirou fundo. Então, tem. Só que o detalhe, a esposa e o filho não sabiam. Minha nossa. Então, assim, ele confessou que tinha um filho fora do casamento durante a reunião de contextualização do planejamento sucessório. Desculpa, mas essa eu tive que rir aqui, não sei se... Hoje ela é engraçada. Realmente, na hora, hoje... a mulher, naturalmente, como é, o filho, pai, como assim? Eu falei, gente, olha só, vamos dar um pause aqui, não tem condição de a gente continuar essa reunião. Eu preciso que vocês conversem como família. Depois a gente volta sobre esse Depois me assunto. voltem, porque isso tem um impacto muito grande. E realmente mudou praticamente todo o planejamento por conta dessa situação. E a segunda pergunta, se dá tempo, bom, uma coisa eu tenho certeza, se você não tentar, não vai dar tempo. Mas se você tentar, dá tempo. Óbvio que são casos e casos, se a pessoa tem uma estrutura gigantesca, uma família gigantesca, não tem como. Mas se você tem uma estrutura familiar, empresarial e patrimonial enxuta, dá tempo, mas desde que você comece logo. Marcelo, acho que nós vamos precisar de um outro programa. Estou à disposição. Muito obrigado aqui por sua participação. Excelente conversa. Bom, muito bom saber. E também foi esclarecedora, né? Trouxe pontos práticos para quem tem dúvidas sobre o impacto da reforma tributária no planejamento sucessório. E como lembrança da nossa gravação, temos aqui a caneca oficial do Fala Auditor. Quem sabe ela não aparece lá no seu podcast. Diga aí. Não diga aí. Pô, vai ser um prazer. Um presente então para você, meu amigo. Não, agradeço muito. Em contrapartida, a gente nem combinou, mas eu trouxe aqui também um presente lá do Diga aí. Você que é um grande jogador de tênis, um grande amante do esporte, tem uma camisa aí para você praticar esporte e também uma caneca lá do podcast. Pô, muito obrigado, Marcelo. Agradeço, vou te convidar Thiago. mais vezes, porque é a primeira vez que eu ganho um presente aqui, meu amigo. Ah, tá vendo? Legal. Um abraço, tá? Mais uma vez, por tudo, sucesso. A gente está à disposição lá na Receita Estadual. Perfeito, agradeço muito. Você sempre foi solícito quando a gente foi conversar sobre diversos temas. Obrigado pelo convite e me coloco sempre à disposição aí da audiência para tirar dúvidas, bater um papo. E é isso, e realmente se movimentem, senão não vai dar tempo. Excelente, meu amigo. Bom, para você que nos acompanha, obrigado mais uma vez pela audiência e continue acompanhando o Fala Auditor. Para ficar por dentro dos impactos da reforma tributária no dia a dia dos cidadãos e também das nossas empresas, nos vemos no próximo programa. Um grande abraço.